Enquanto o pessoal chega, eu vou tirar uma cartinha aqui pra gente sentir esse clima. Tem que ter muita coragem para tirar uma cartinha ao vivo assim para falar essa energia aqui vai editar a live. E a cartinha que chegou foi o Rei de Paus. É uma carta maravilhosa, porque ela mostra essa expressão de tudo que a gente sente, de tudo que a gente tá vivenciando, né? Essa externalização de tudo que tá aqui dentro. Eu acho que é um bom começo aí pra gente. Esperar só mais um pouquinho, tá bom? Uns 2 minutinhos só e a gente já começa. Aqui. Vou deixar a cartinha aqui pra ancorar essa energia boa demais da conta. Tô olhando aqui a nossa pauta, tá tranquila, viu? Tá bem gostosa. De um jeito que a gente domina, feliz ou infelizmente. Te mandei um convite aí, Jô. Entre aqui comigo. Oi, Gatona. Oi, Tudo bem? tudo bom? E você? Tudo jóia. Ai, não dá pra gente ver os olhos azuis dela, gente. Gente, os olhos dessa mulher é a coisa mais linda. Ela é linda, mas os olhos, vou te contar uma coisa. É invejável. Daqui a Tá pouco eu bom? tô toda vermelha. Oi? Daqui a pouco eu tô toda vermelha. Ah, imagina. Você tá bem? Também. Falar em Ótimo. público é um pouquinho difícil, mas vamos lá, né? Mas o público que a gente tem são só amigos. É a parte fácil. Finge que você tá numa roda de conversa, assim, e vai rolar tudo tranquilamente. Tá bom? Vamos lá. Bom, então deixa eu apresentar aqui o Águas da Gente, né? Eu sou Gabriela, consteladora familiar, taróloga e uma apaixonada por autoconhecimento. E eu ser apaixonada por autoconhecimento não quer dizer que eu saiba sobre autoconhecimento, mas quer dizer que eu estou sempre em busca de um pouco mais. E nessa jornada eu abri esse canal, né? Tem um canal no YouTube também, então tudo bem. Esse perfil aqui no Insta chamado Águas da Gente, que é para falar um pouco sobre essas águas internas da gente, né? Esses sentimentos que a gente carrega e que às vezes é tão difícil de lidar com eles. E nesse espacinho pequenininho aqui é onde a gente vai conversar mais abertamente, onde a gente vai se vincular menos pelas soluções especificamente e mais pela empatia, por a gente olhar para o outro e entender que o outro está no mesmo barco que a gente, entender que se a gente está encarnado, a gente está muito parecido, né? Ninguém está muito além disso e ninguém está muito aquém também, né? Então essa é a minha proposta aqui no Águas. Estou sempre recebendo conteúdo de quem participa junto, para a gente estar enriquecendo, né, esse cantinho, e que não é um cantinho meu. Eu só estou aqui administrando mal, porque o cantinho é nosso. Então hoje é um dia que eu recebo a Joelma, minha irmã da igreja, do centro, e a gente vai continuar essa conversa sobre um tema que, feliz ou infelizmente, tem estado nas nossas vidas já faz um tempo. E como você disse para mim, ou melhor, você disse no story que você publicou hoje, na vida de todo mundo, né? Quem nunca sofreu, né? Que atire a primeira pedra. Então, no Águas da Gente, a gente vem fazendo toda uma trajetória sobre isso para entender melhor o sofrimento,
para a gente ver se consegue um pouco mais de clareza nesse sentido. E, coincidentemente ou não, o caminho que a gente vem fazendo no Águas é o caminho que Joelma já vinha trilhando sozinha, né? Então, não é que seja o único e nem o melhor, mas é um caminho que, de alguma forma, nos ligou, certo? Quero começar falando, então, agora que eu já apresentei, já falei o que a gente está fazendo aqui, sobre a dor e a magia da gente admitir que a gente sofre. Porque não é para qualquer um, vamos combinar, né? Acho que a maioria das pessoas até entender que sofre muito. E às vezes até a vida inteira, sem conseguir admitir que esse sentimento está aqui atrapalhando a vida da gente, impedindo da gente crescer, da gente brilhar, da gente galgar novos postos, novos lugares, né, na nossa vida. O que você me diz disso, Jô? Como é que foi para você, assim, esse assumir mesmo? Sim, eu sofro. E aí? O que eu vou fazer com isso, né? Mas eu sofro. Me conta. Bom, primeiro eu quero deixar claro que eu não sou psicóloga, eu não tenho propriedade como tal de estar falando aqui, apenas é compartilhando assim o que eu venho vivendo, né? Como eu venho descobrindo a viver, né? Então, assim, nascer dói, Gabi. A gente já nasce sofrendo. Já é um sofrimento para a criança, já é um sofrimento para a mãe. Então já começa por aí, né? O nosso sofrimento já vai, inicial é esse. Tenho por mim, assim, né? Falando assim por mim. E aí vem toda essa magia da vida. E Sofrer, já começa uma confusão aí, né? Porque dói e é bom. É bom, dói, mas é bom. E quando para você admitir esse sofrimento, igual você falou, leva muito tempo. Eu posso dizer que eu ainda venho admitindo alguns sofrimentos, né? Porque todos os dias a gente descobre uma coisinha chata que incomoda, né? Umas mais, outras menos. E trilhar essa jornada aqui não é fácil, né? Não é fácil. Não tem como a gente só apagar um sofrimento, né? A gente tem que andar no meio deles mesmo, né? Se não resolver, ele vai junto. E ele volta de novo, o dobrado. Que é para dizer assim, você não resolveu naquela vida. Então, assim, primeiro é assumir mesmo, né? Assumir isso e ver que o sofrimento, ele tem um lado bom. Assim como o nascimento, que sofreu a criança, sofreu a mãe, tem o lado bom, né? Uma família que se formou. O sofrimento, ele traz algo de bom com ele, sim. Não estou dizendo que, eu não sofro mais. Pelo contrário, antes da live, 15 minutinhos antes, eu estava tendo um perrengue aqui. Eu falei, calma, vamos embora. Mas assim, eu acho que o sofrimento, eu acho que você está falando da magia, né? Quando você fala da coisa boa. Porque eu falei assim, a dor e a magia da gente admitir que sofre. A dor é a dor mesmo, porque sofrimento é dor, né? Ela está ali, é uma sequência, né? É uma causa e consequência. Não é bem causa e consequência, mas uma sequência da outra mesmo. Então, primeiro dói e conforme a gente enxerga aquela dor, a gente continua regurgitando aquele negócio ali, aquele trem começa a espalhar dentro da gente e a gente começa o processo de sofrimento, né? Que é dor, que é doloroso. E por outro lado tem a magia, que é isso que você está falando, né? A parte boa, né? E essa magia, ela traz assim, por que o sofrimento consegue ser bom mesmo sendo ruim? É porque ele traz clareza, né? Ele é bom depois que você passa por ele. Porque até então, quando você tá com a ele... gente enxerga. Quando você passa por ele... E olha que interessante. Quando a gente quando a gente admite esse sofrimento, a gente consegue olhar para a gente mesmo e dizer, beleza, eu estou sofrendo. Na constelação, a gente fala que a gente aprende, a gente ganha o direito de trabalhar com ele. Quando eu admito que aquilo é meu, quando eu tomo aquilo para mim, né?
eu admito que eu tenho aquela dor, aí sim eu posso começar a tratar dela. Então, quando eu admito que eu tenho sofrimento, só aí eu vou poder enxergar, vou poder olhar para esse sofrimento, né? E aí que tá, quando eu olho para o sofrimento e começo a estudar sobre ele, que é o que a gente vem feito, né? E estudar sobre ele implica em estudar teorias, estudar filosofias, estudar como aquilo nos aflige, como aquilo nos afeta, quais são as consequências, né? Eu, por exemplo, quando estou sofrendo, minha irmã, é 0 a 0, não consigo fazer nada. Eu fico apática, o mundo perde o brilho, não consigo, né? A gente mal consegue sobreviver. Então, a gente entender como isso nos afeta, começa a dar para a gente o direito de trabalhar com ele, concorda? E quando a gente começa a trabalhar com ele, a gente começa a olhar ele cara a cara. É como se olhasse, né? Tem uma pessoa aqui na frente chamada sofrimento, eu vou olhar para ele e vou falar assim, sim, e aí? E aí a pergunta que a gente deveria aprender a fazer logo de cara, e que a gente só aprende isso depois que a gente passa muito tempo patinando, é: o que você está fazendo aqui? O que você quer me mostrar? Porque até a gente conseguir fazer essa pergunta para ele, mas a gente já deu volta. A gente já sofreu pela mesma coisa 557 vezes. Não é assim? Então, o objetivo nosso de estar aqui conversando também é para falar, gente, dá para encurtar o caminho, tá? Na hora que vem, já olha e já pergunta, o que você está fazendo aqui? O que você quer me mostrar, né? O que você vem me mostrar? Porque o sofrimento é um ensinamento, até mesmo para você ser mais forte, né? Mostrar o seu limite, a sua resistência. Dizer que eu não quero isso. Ou, isso aqui para mim eu achava que era bom e agora não, eu não quero isso, não faz parte de mim. E você percebe que quando você fala isso, a gente está falando já do autoconhecimento. É verdade. Porque para eu falar que isso não é bom para mim, eu tenho que saber o que é bom para mim. Eu tenho que me permitir sentir e examinar isso que eu estou sentindo, né? Então, aí vem uma coisa, uma sacada muito boa que você me trouxe assim também nas nossas conversas paralelas, que foi olhar para o sofrimento e falar, opa, aqui tem eu também. Então, quanto mais eu conheço do sofrimento, do que eu estou sofrendo, mais eu conheço de mim. E, consequente, paralelamente, quanto mais eu conheço de mim, mais eu conheço daquele sofrimento. Concorda? E aí, quando a gente consegue fazer esse link, então eu começo a entender um pouco de mim mesma, eu consigo saber como é que eu mato esse sentimento de fome. Quais são as forças? Oi? Às vezes deixa ele crescer. Porque você identifica que isso é um pontapé inicial para você, é um gatilho, e você não deixa ele ir para frente. Eckhart Tolle, que é do Poder do Agora, né, que a gente leu também recentemente, ele fala pra gente, ele faz uma frase que eu escrevi no post-it e deixei assim na parede da minha sala. Espreite seus pensamentos. Então a gente precisa aprender a estar sempre atento, é o tal do vigiar, né? A gente precisa estar sempre de olhos abertos, espreitando o nosso pensamento. Porque conforme a gente se olha, a gente sabe o que é comum, o que é nosso. Minha irmã, na hora que entra uma coisa que não é minha, ou que eu sei que não vai me fazer bem, eu não deixo nem entrar. Não é isso que você está dizendo? E quando entra sem querer, como é que a gente faz para sair, Jô? Aí Sem vem querer, a decisão, baixei a né? guarda. Baixei a guarda, o trem subiu, eu não vi. O sentimento veio, o sofrimento chegou, se instalou, não percebi, porque eu estava viajando na maionese. Eu não estava no agora. Eu estava remoendo coisas do passado, pensando nas coisas do futuro que não aconteceram, não vão acontecer, sei lá se vão acontecer, naquela ansiedade, né? E aí, nessa distração minha, o sentimento chegou, eu não percebi, ele se alocou, se estacionou e começou a se desenvolver. O que dá para eu fazer nessas horas? O que dá para você? O que você costuma fazer nessas horas? Olha, Porque acontece, né? E eu posso dizer que recentemente eu estou descobrindo o que fazer nessas horas. Porque o que a gente
como você falou, né? Você fica 0 a 0. Eu, no meu caso, eu ficava dentro do quarto, vou me isolar, para evitar, às vezes, até de machucar alguém. Mas o que eu tenho feito? Bateu. Por isso, a questão do autoconhecimento. É saber o que você gosta. É saber o que te eleva. O que eleva a sua vibração. Porque o sofrimento, você está numa vibração baixa. Né? Então, assim, vai ouvir uma música, vai ler. Não ler os livros científicos, como eu te falei, tá, Gabi? Sai um pouquinho do científico, porque às vezes fica tanta coisa que... Eu tava com romance aqui agora. Eu tô lendo Nicolas, como é que é o nome? Nicolas, aquele do romance? Um autor de romance, aqueles romances mais mamão com açúcar. Tô lendo um trem desse agora, depois eu te mostro. Então assim, eu acho que sair disso, desse movimento é se movimentar contrário, né? Se movimentar contrário. Pelo menos é o que eu tenho feito. É observar ao meu redor o belo, que tem que estar o tempo todo aí. É a caminhada, é aprender a ser grata com as coisas. E aí é um ponto pesado, hein? E eu confesso que era difícil eu admitir. A gente é moda falar assim, gratidão, gratidão. A pessoa nem sabe o efeito do gratidão, né? É moda. Mas será que você realmente está sendo grato e fazendo mesmo assim essa graça, né, que você recebeu ou que você está dando de alguma coisa, né? E assim, eu acho que é por aí, é a música, é a leitura, é fazer uma caminhada, é brincar com meus gatos. Eu falo muito sobre isso quando a gente vai iniciar os meus processos terapêuticos. Quando eu percebo que a pessoa está muito perdida, eu pergunto para ela assim, qual comida que você prefere? Quem assiste minhas lives, minhas poucas lives da vida, já me viu falando sobre isso, que é uma coisa que eu sempre repito. Qual comida que você prefere? Qual a sua cor favorita? Onde você se sente bem de ir? Porque quando a pessoa está muito perdida, ela não sabe responder nem isso. Ela parou de se ver nas coisas simples da vida. Então, a gente precisa, né, voltar para a gente mesma, começar a se observar, começar a observar como que o mundo me afeta. Será que essa comida me afeta positivamente? Tanto fisicamente, às vezes, né, o pessoal está todo mundo agora com essa onda de, como é o nome? Negócio de lactose. Intolerância à lactose. Intolerância à lactose. Mas por que isso tudo aconteceu? Porque as pessoas começaram a chamar a atenção para aquilo. E as pessoas começaram a falar, pera, será que meu organismo reage mal com leite? Agora, se a gente começar a falar, gente, observa agora como é quando você fala coisas que te trazem negatividade. Como é quando você fala coisas boas com alguém? Como que isso reage no seu corpo? Da mesma forma que você observou o leite na sua vida, né? Esses dias eu estava conversando com uma cliente e ela falou assim para mim que eu vi no tarô que ela estava assim com os pensamentos muito pesados e muita coisa ruim, aquela energia negativa. Aí eu falei para ela assim, mulher, alivia esses pensamentos. Aí sabe o que ela me falou? Que da casa para o trabalho, ela vai num grupo de pessoas, né, que fala trazendo coisas negativas o dia inteiro, o tempo inteiro, o trajeto inteiro. E ela falou, pronto, isso é suficiente para alimentar negativamente meu dia. E, na real, ela está certa, mas até agora eu não tinha observado. Então, eu sugeri para ela para puxar outra conversa. Troca, né? Quando começarem a colocar ali no CD não pode mais, né, gente? Na playlist. Olha só, eu admitindo minha idade. Então, quando você coloca ali na playlist das reclamações, sua energia vai cair. Você vai dar mais brecha para os pensamentos ruins aparecerem. Agora, coloca na playlist da alegria, da diversão, do amor. Não tem jeito, a coisa vai subir. E o que aconteceu com ela foi, ela começou não sei se foi ela, mas começaram a puxar assuntos sobre animais de estimação. Que é a coisa mais gostosa. Se a conversa correu bem, o dia correu bem. Então, são pequenos detalhes que a gente tem que fazer, mas para a gente fazer isso, tem que estar espreitando a mente. Espreitando para ver
vai entrar algo desconhecido, algo conhecido que eu sei que faz mal para mim, né? E aí fazer esse processo que você está dizendo. Não, pera, você não, você sim. Você, pensamento estranho, não. Você, críticas, não. Você, julgamentos, não. Você, que mais? Comparações, não. Não é isso? Ah, não. Você, elogios, sim. Você, reconhecimento, sim. Você, amorosidade, sim. Você, alegria, sim. Eu já vi terapeuta falando uma coisa que eu acho interessante, eu não testei, porque não. Enfim, eu ainda vou testar, porque falta de vergonha na cara mesmo. Mas para assistir comédia, quando a gente está mal. Simplesmente porque, até postei no Insta esse dia, não sei se você viu, dos 7 sentidos que a gente tem, que os 5 sentidos. Não, eram 7? Mas, enfim, que um dos sentidos que a gente tem, que a gente pouco conhece, é que o corpo conversa com o nosso cérebro. Então, se eu sorrio, eu aviso o meu corpo, meu cérebro, que eu estou bem. Ainda que internamente eu não esteja tão bem assim. Ainda que meus pensamentos estejam ali me maltratando, eu assisto uma comédia, começo a sorrir, o que vai acontecer? Vai avisar para o meu cérebro, gente, tem coisa divertida acontecendo aqui. E aí, na neuroquímica da coisa, ele começa a liberar alguns neurotransmissores que auxiliam a gente a se sentir melhor, né? Então, é uma outra alternativa para a gente estar barrando essa negatividade, essa onda de negatividade. Mas vai tudo de acordo com o que você disse. É afastar o que a gente sabe que não faz bem e trazer para a gente as coisas que a gente sabe que faz bem. Porém, todavia, como tudo, tem um detalhe. No momento do desespero, que a gente está mal pra caramba, quem diz que a gente sabe que é uma coisa que é outra, João? Quem disse que a gente... Tanto é que o alcoolismo está aí para mostrar isso pra gente. Porque a pessoa está na deprê, aí ela vai beber para esquecer os problemas, e ela esquece que o alcoolismo deprecia ainda mais. Ainda mais. Né? Como é isso? Como é que a gente faz nesse momento que a gente não está enxergando um palmo na nossa frente? Você tem uma sugestão para isso? Como é que você tem feito? Olha, como palavra assim de uma pouco ansiosa que eu sou, aí além do sofrimento, daquele movimento todo que está acontecendo, aí toca aquela ansiedade, é sentir. Crava tudo. Mas é sentir. Porque se eu não sentir, se eu não der espaço para esse sentimento, ele que frase maravilhosa. Vai tomar corda. Sabe, as fases do luto, o sofrimento é a mesma coisa das fases do luto. Ele vem, ele tem um período ali que você chora, você se quebra inteira, sente. Porque eu tô emocionada aqui. Porque ele também tem um período que sai. Como tudo tem início, meio e fim. Mas ele não sai se a gente agarrar ele, né? Tem esse detalhe. Não agarra não. Então, assim, ele vai ter um tempo, sente, mas fala assim, pronto, já deu, vai embora, eu já vi, já te senti, agora é bola pra frente, né? E igual eu tava comentando com você ontem, a virada de chave, né? Que é a decisão. Incomodou tanto, por quê? Porque realmente eu senti o que eu tinha que sentir. Eu vivenciei tudo que aquele problema em si, ou aqueles problemas eles estão me trazendo ali, e aí realmente você ter a maturidade, a consciência de dizer assim, chega, vamos viver? Porque o presente está aqui, né? Isso que já passou, ou isso que ainda não chegou, e o que está aqui à minha volta, né? O que eu estou perdendo? Opa, o que eu estou perdendo, né? E assim, uma coisa que é interessante que você falou, que eu chego a arrepiei aqui, é uma coisa que eu estou estudando sobre isso também. São a respeito dos nossos espaços internos. Ontem, no grupo de estudos da Júnia, a gente comentou sobre... Eu não, né? Ela comentou sobre isso. Sobre a gente criar espaços internos para a gente aprender a se caber dentro de si, para a gente poder também caber outras pessoas. Então, eu preciso criar esse espaço interno.
E está dentro também desse criar espaço interno uma energia feminina, né? Não que homens não tenham, é a energia feminina que está no homem e que está na mulher, que é essa energia de acolhimento. Então, a gente, aprendendo a se conhecer, a gente consegue ampliar os nossos espaços. E quando a gente amplia os nossos espaços, a gente consegue receber os sentimentos, sejam eles bons, sejam eles nem tão bons assim, bons de sentir, que eu digo, né? E aí, então você acolhe esse sentimento. Só um parêntese aqui antes de eu continuar. Tu tinha espaço interno há uns 2 anos atrás, João, para acolher o sentimento? Nada. Eu também, zero. Então, a gente abre esse espaço. Eu posso te falar que esse espaço veio quando eu me permiti. Porque a gente, a sociedade, a gente ouve muito assim, seja forte, né? E aí você esquece de, tipo, aí o sofrimento vem e você fala assim, mas eu sou forte. Eu sei, você é forte, mas você também é forte para sentir isso aí. Você é né? forte para sentir ou para lutar contra? Né? Então, assim, quando você falou em acolher, eu lembro que uma vez eu fiz uma pergunta para você, acho que tem quase um ano, eu falei assim, o que é esse tomar? Na época a gente falava de tomar pai e mãe, era outra história. Mas o que é esse tomar? E hoje, quando eu decidi olhar e sentir, eu entendi que é mais ou menos a mesma coisa, é o tomar, né? É o tomar. A gente se acolher é o tomar na verdade, tomar significa acolher na integralidade. É a gente reconhecer dentro da gente. É isso mesmo. Então, quando a gente tem esse espaço interno, a gente acolhe esse sentimento, a gente toma pra gente. É aquela analogia que eu sempre faço. Você tá aqui na sua casa, vê uma casa do vizinho com uma infiltração. Aí você olha e fala, poxa, é tão fácil de arrumar aquele ali. Você vai arrumar? Não, é a casa do vizinho. Você não tem como arrumar a casa do vizinho. É dele. Mas um dia colocou-se à venda, estava no preço bom, você tinha dinheiro, foi lá e comprou. Agora é minha, tomei. Você toma ela inteira ou você toma com os problemas também? Ou melhor, toma ela com os problemas ou toma ela inteira? Meu Deus do céu, vamos de novo. Você toma ela inteira com problemas ou você toma só a parte boa? Você toma ela inteira. Tomei. Agora sim eu posso ir lá e consertar o vazamento que eu tinha visto. Então eu acolho aquele sentimento, eu acolho aquela situação. Acolhi, beleza. Agora eu vejo e falo, o que eu posso fazer com esse trem aqui? Não é mais ou menos assim? E para isso a gente precisa desse espaço interno. E o sentir. E esse espaço interno do acolher, ele é interessante, porque na constelação, assim, incomoda. Eu percebo isso nos clientes. Quando a gente vai acolher algo que incomoda, dá aquela, opa, que é isso? Mas ao mesmo tempo integra. Porque se eu estou sentindo, é meu. Se eu estou sentindo, é meu. E aí eu pego aquilo ali, e é o momento de eu sentir. E quando eu sinto, eu conheço. O conhecimento talvez esteja mais ligado ao sentir do que a gente imagina. A gente tem essa ideia de conhecer como mental, né? Mas o conhecer não é mental. Isso talvez seja um saber. Conhecer, ele vai mais. A gente só conhece de verdade uma situação quando a gente passa por ela, quando a gente sente ela. Né? Então, beleza. Vamos voltar lá onde a gente estava. A gente foi tomada por aquele sentimento. Estou ali brincando na praia, viro de costas, né? Baixo a guarda, a onda veio, me deu aquele caldo. Saio afogada. Estou ali sem conseguir respirar. O que eu posso fazer? Primeiro, mantenha a calma. Tem que ter um espaço interno para acolher esse sentimento. Por isso, anteceder, né, tudo isso com autoconhecimento é importante, né? Então, abro esse espaço interno dentro de mim, sinto, vou ficar flutuando aqui, sem fazer muita coisa mesmo, né, João? Não dá para fazer, não faz, paciência.
Sentindo, sentindo, vendo o que me cabe. E eu coloquei aqui como um próximo passo, que vai de acordo com o que eu estou sentindo, que seria planejar. Opa, um minutinho. Planejar e organizar planejar e organizar o que eu vou fazer para sair desse lugar. Eu costumo dizer que para a gente sair de alguns lugares conscienciais é necessário um planejamento, é uma saída estratégica. Tem relacionamento afetivo, inclusive, que a gente precisa ter uma saída estratégica. A gente precisa se organizar para conseguir sair. E esse lugar do sofrimento, que é o lugar consciencial, precisa também de uma saída estratégica. Por quê? Porque a gente tem um tanto de inimigo dentro da gente que puxa a gente para dentro, para mais dentro ainda. A gente tem, ontem também falei sobre isso no grupo lá da Júnia, a gente tem a solitude que a gente tanto romantiza, mas que com o tempo vai se tornando viciante. E quando você vê, você não consegue mais sair dali tão fácil. Não é isso? Você tem a falta preguiça, que é uma beleza. E dia após dia, tem mais pessoas enquadrando a preguiça com diversos nomes, né? E dando justificativas para a preguiça, sendo que a gente sabe que preguiça é preguiça. Quem sente a tal da preguiça, eu acho que a maioria das pessoas, se não todos, em algum momento sente, sabe do que a gente está falando, né? Então a gente tem a preguiça, a gente tem o vitimismo, que são coisas que puxam a gente para baixo. Então, se não tiver uma estratégia de saída muito bem bolada, provavelmente eu vou ficar derrapando ali anos a fio. Anos a fio. E uma das estratégias que eu venho observando há pouco tempo, que é uma coisa que eu tenho abordado muito no meu Instagram, são as terapias. Inclusive a constelação. Eu tenho recebido pessoas que chegam para mim e falam assim: Gabi, já fiz 5 constelação. Eu falo, meu Deus, até na sua consteladora eu fiz menos. Por quê? Porque fica olhando para trás, procurando justificativas das suas dores, dos seus questionamentos, das suas dificuldades, mas ainda não conseguiu elaborar uma estratégia de saída. Não é mais ou menos por aí? E nós conversamos sobre isso também. Quando você me falou que você já tem uma listinha das coisas que você pode fazer para elevar a sua vibração, para estar saindo, né, de forma estratégica daquilo ali. Você pode falar para mim como que funciona com você? Para mim não, para nós. A questão dessa listinha, ela surgiu quando eu finalizei aquele livro, que é o livro da gratidão, né? E é esse livro aqui. Olha que legal, livro da gratidão. Então, assim, no final da leitura, ele dá um exercíciozinho, né? Para você colocar 5 coisas por 20 dias às quais você é grato, né? E aí, quando eu comecei a fazer isso, era difícil eu reconhecer isso no meu dia a dia, eu enxergar isso, logo me veio, por que não colocar listas de coisas que eu quero, que eu tenho vontade, coisas que eu goste, e aí surgiram as listas. Então, assim... Eu também sou das listas, viu? Oi? Eu também sou das listas. E porque eu estou visualizando e acho que entra a lei da atração e eu já vou, assim, né? Eu já vou, para uma forma de meio que materializar aquilo para mim, né? Então, assim, e aí eu já vou saindo daquele movimento que eu não quero mais, né? Então é mais ou menos assim, acho que as listas, elas... Agora, observar uma coisa, assim, às vezes você não deu um ok em alguma coisa da sua lista, e isso também pode te trazer uma frustração. E aí é onde entra a que a gente conversou ontem sobre a questão da comparação, né? Eu vejo o outro para me inspirar no outro, mas é saber que o outro é diferente de mim. Eu tenho as minhas limitações. Então, assim, essa minha listinha, mas o que eu tenho feito também para conseguir chegar
nessa listinha para dar um ok nela, né? Acho que mais ou menos por aí. Ficou confuso? Não, não, é isso mesmo. Eu acho que assim, a gente tem só organizar um pouquinho melhor. Eu não conheço esse livro, mas uma vez por ano eu faço um grupo chamado Ciclo da Gratidão, que a gente faz o trabalho com 28 áudios da Rhonda Byrne, não sei falar o nome dela. Enfim, e nesse ciclo, ele começou assim, meio que do nada, acho que tinha umas 30 pessoas no grupo, e aí já aconteceu o segundo, o terceiro, esse ano passado fizemos o quarto ciclo com mais de 100 pessoas, e eu acho interessante, porque o ciclo da gratidão, que deve ser algo muito parecido com esse livro, pelo que você está dizendo, ele acorda muita gente. Ele acorda muita gente. Ele tem esse poder. Quem nunca olhou para si mesmo, começa a olhar pela primeira vez ali nesse ciclo, né? Então, é muito bonito, né? É muito interessante. E aí a gente acaba caindo no mesmo lugar, que é o bendito do autoconhecimento. A gente começa a olhar, a gente se projeta, a gente se identifica, a gente se vê, né? Eu tenho uma pergunta para você nesse sentido, porque você falou da lista. Você acha que a lista te limita? Não. Pelo contrário, ela cresce cada vez mais. Para mim também. Porque, assim, às vezes a gente tem a sensação de que se eu faço uma lista, eu só posso fazer o que está na lista. Eu vejo como se fosse, porque eu faço isso na minha agenda diariamente. Então, eu escrevo tudo que eu preciso fazer e vou checando diariamente. Não quer dizer que eu preciso fazer só aquilo. Aquilo ali é o mínimo para eu chegar no final do dia e falar, caraca, hoje foi bom, hoje eu consegui render. Mas às vezes eu faço só 3 coisas daquilo. Quando eu faço só 3 coisas daquilo, às vezes eu arranjo mais coisa para fazer fora da minha lista, eu anoto também para eu poder enxergar que eu fiz 10 coisas, embora só 3 da minha lista inicial. E tá tudo bem também. Porque aquela listinha ali é para me nortear. Serve só para me nortear. E aí vem o trabalho que a gente já fez, e a gente conversou com isso também lá no Águas, que foi da gente identificar o que poderia ser a nossa melhor versão. Tu conseguiu fazer, amiga? Porque eu sei que tu tem dificuldade com essas coisas. Então, eu acabei fugindo um pouco, porque o que você foi falando... Você falou que ela também é da lista. Então bora com a gente, que a gente é cheia da lista. Ah, a Fabrícia está online? Se é que eu estou pensando, é a minha irmã. É ela mesma. A Fabrícia é modesta. Que bom que ela está aqui. Então, Gabi, voltando. Sim, voltando. A gente estava falando. Olha, até eu já puxei aqui agora. Da lista. A gente estava falando da lista, que a gente faz a lista e a gente não se sente limitada nela, mas é uma referência para a gente se ampliar. Isso, mas acabou que fugiu agora totalmente a linha de pensamento que eu estava tendo com essa lista. Se eu lembrar aqui, eu trago de volta. Tá, então eu vou continuar falando e você vai lembrando daí. Então, assim, quando eu falo em lista, eu estou falando para a gente não ficar boiando no mar. Se eu estou boiando no mar e começa a... Ela está falando ali ainda. Para atrapalhar, talvez, estou brincando, pode falar à vontade. Aquela que falou aqui. Enfim, então eu estou ali no mar. Saí daquele período de afogamento, que eu me sentia bebendo água atrás de água. Parei. Se eu ficar ali sem fazer nada, eu acho que eu fico ali o dia inteiro, 24 horas por dia, correndo o risco de ser puxada para baixo por outras coisas que a gente já falou. Tem autossabotagem também, a procrastinação, que na verdade muita coisa é preguiça também, vamos combinar, né? Então, acontece um monte de coisas que vai me puxar para baixo. Então, as listas nos ajudam a ter um norte, a ter uma referência. Uma comparação que me veio aqui, eu vou falar, eu não sei nem se vai fazer sentido, mas eu vou falar. Eu quero ver ele bonito. Lê aí e você fala depois do Jefferson. Então, assim, aconteceu Olha, agora eu perdi, Joelma. A gente não pode ver essas mensagens desse povo que a gente gosta. Aí a gente...
Lembrei agora o que eu ia falar. Ah, vou falar, pode não fazer muito sentido, mas vamos lá. Eu gosto sempre de ter em mãos vários livros, várias alternativas de livros. Por quê? E eu vou lendo tudo ao mesmo tempo. Pego um para ficar mais firme, mas eu vou lendo o outro junto. Por quê? Porque tudo ali na minha mão, hoje eu estou a fim de estudar. Então hoje eu vou ver alguma coisa de estudo. Aí no outro dia eu falo, não, eu não estou a fim de estudar. Se eu não tiver nada na mão, eu vou ficar boiando. Eu vou pegar o dia inteiro fazendo besteira. Besteira não é nada, né? Que tamanho de besteira. Então, se eu tenho uma outra alternativa ali, né, dentro da minha lista de livros, né, que estão na minha mão, um livro de romance, água com açúcar, do jeito que eu gosto. Opa, eu não quero ler um livro de estudo, mas hoje eu estou a fim de dar uma lidinha aqui nesse romancezinho. Então, isso é uma lista, né? Então, quando eu tenho uma lista de alternativas para conseguir sair desse local de falso conforto, né? Que é a tal da zona de conforto que a gente tem. Se eu tenho essa lista, eu posso ver ali, em tudo que eu escrevi, o que está me trazendo, me levando a olhar com mais amorosidade nesse momento. Eu não quero, eu amo ver o pôr do sol. Não quero ver o pôr do sol? Não, está chovendo, não tem como ver o pôr do sol? Não. Qual que é o próximo? Chocolate. Chocolate também não dá, estou fora do peso. Então, outro, o que é o próximo? E aí eu vou listando. Até eu achar alguma coisa que eu falo, beleza, isso aqui eu não vou te fazer agora. E aí eu passo aquilo e já começa o meu processo de subida. Essa organização, ela faz parte para a gente não se perder. Concorda? Engraçado que agora me veio um pouquinho aqui do que eu estava... Olha só, para você ter uma ideia. Existem vários tipos de sofrimento. Porque o sofrimento não é só ou perdeu alguma coisa. Às vezes, você achar que você não sabe fazer nada. Ou que você não fez nada. Aí, por que eu estou com esse pensamento aqui? Com essa ideia? Quando eu coloquei aquele tanto de tarefas, ou quando eu fiz aquela minha listinha ali, é bom para que você veja que o quanto você produz, que você faz, que você sabe fazer algo, né? Porque eu cheguei num determinado ponto que eu estava tão cheia de coisas, eu estava tão atolada, embolada ali naquele, né, com tudo, que eu não parava e dizia assim, poxa, mas o que eu sei fazer? Eu não sabia o que eu sabia fazer. Né? E aí entra o autoconhecimento de novo. Então, assim, eu aprendi a cuidar de plantas, né? Eu entendo um pouco sobre os animais. Às vezes, uma comida, eu fui aprender a fazer pão. Então, assim, porque isso também, eu tenho minha madrinha, ela fala assim, que quando ela tá muito nervosa, ela tá assim, estressada, alguma coisa assim, ela vai cozinhar, porque ela desestressa. Isso é autoconhecimento profundo. E ela desestressa, porque ela faz o que ela ama cozinhar para as pessoas. Então, ela vai cozinhar. Né? Então, assim, hoje aqui em casa, nós temos estilos de musicais, assim, bem diferentes, né? Eu já gosto de música mais agitada, enquanto já gosto, assim, de música, assim, mais clássica. Aí eu sentei aqui, fiquei ouvindo aquele... Não, tá baixando, peraí, eu não quero isso não. Aí eu falei assim... Então, assim, né? É autoconhecimento, eu sei. Autoconhecimento, saber o que te leva para baixo e o que te leva para cima. Concordo plenamente. Mas você falou uma coisa interessante aí. Porque no tarô, né, a gente sempre tem a polaridade. Eu tenho positivo e eu tenho negativo, né? Então, quando sai a carta, eu preciso sentir as energias, eu preciso ter uma percepção do campo para saber se a leitura vai para positivo ou se vai para negativo. Além de olhar as cartas ao redor para ter uma melhor compreensão da coisa, né? E a lista também tem, né? Você trouxe isso com uma perspicácia muito legal. A lista também tem seu lado negativo. Então, a gente precisa saber utilizar. Se eu escrevo tudo ali, e no dia que eu, Gabriela, como eu funciono, escrevi 10 coisas na minha lista, eu consegui fazer 5, hoje, para mim, eu falo, beleza, consegui fazer 5. Vou jogar as outras 5 para amanhã e vamos ver o que dá. Senão, a gente fica jogando até dar conta. Ou então, eu iria falar assim, não, chega, já deu, vamos começar de novo. Vamos zerar isso aqui e começar do começo. Mas há 3 anos atrás,
Ah, se eu olhasse uma lista, terminasse o dia sem quase nada feito, eu me frustrava. Então, a lista, para mim, hoje, ela tem o poder de me organizar, de não me deixar boiando. Deixa a vida me levar, deixa o vento levar para onde for, né? Assim, não funciona muito. Eu preciso saber onde que eu quero ir, até para não perder meu tempo. Meu tempo é a coisa mais preciosa que eu tenho. Então, a lista serve para eu me balizar na minha vida. Mas, se você não tiver o mínimo de maturidade, ela pode te mostrar que você não faz nada, nem com uma lista. Aí, o que acontece? Ela cai de novo. Então, a gente precisa ter esse cuidado também. Né? Usar a lista como uma forma de te auxiliar, de te nortear. Né? Uma conselheira até mesmo para falar assim, olha, você está aconselhando. Olha, você precisa fazer isso, faça aquilo, isso aqui você tem que fazer também. Né? Eu acho que esse é um ponto bem delicado e importante de se falar. E para terminar, que eu acho que o nosso tempo já está acabando, já estamos com 145. Na época que eu dirigi, eu não vi que o Instagram agora dá 1 hora, ele corta. Porque algum tempo atrás ele ainda deixava passar um pouquinho. Não deu tempo nem de me despedir. Então, já vamos começar aqui a nos despedir para a gente conseguir fazer uma coisa redondinha. Bom, por fim, eu coloquei aqui que, além da gente estar fazendo essas listas, a gente vai ter quedas pelo caminho. Vai ter dia que nada do que a gente está falando aqui vai dar certo. Vai ter dia que eu não vou ter espaço interno para receber sentimento nenhum. Que eu vou falar para mim, não, hoje não vai rolar. Hoje eu vou me entregar para coisa errada. Hoje eu vou dormir o dia inteiro. Tá, tem dia que é difícil. Nesses momentos, você tem algo que você faça que depois você não se arrependa, né? Porque assim, vou dar um exemplo de mim mesma. Eu tenho meus dias que eu viro e falo, hoje não dá. Normalmente, quando essa deprê entra justamente na época da TPM. Aí o negócio triplica, dependendo da lua, piora ainda mais. E dependendo dos acontecimentos, aí a gente não suporta mesmo. Nessas horas, eu me socorro na comida, confesso, me empanturro de chocolate, porque eu sou chocolatra, né? Acho que você também é, né? E aí, tá, beleza. Mas as quedas acontecem. Tem algo que você costuma fazer também? Só um momento de distração aqui. Eu vou pro chocolate. E você, o que você faz? O chocolate é o nosso melhor, assim, amigo nessas horas. Não adianta. E... A bioquímica dele ajuda, na verdade, né? Mas, a bioquímica dele não. A bioquímica que ele provoca na gente. Ali. Momentâneo. Mas, assim, eu confesso que depois vem um arrependimentozinho, sabe? Porque eu não posso exagerar no chocolate também. Eu gosto bastante de chocolate, mas não posso. Então, assim, é sentir. Aí eu volto pro ponto inicial. É entender, eu vou cair, tudo bem. Vamos de novo. E vamos de novo. E é dia após dia, porque o ciclo, ele tá aí. Hoje você tá bem, ou amanhã você não tá bem, e tudo bem também. Né? Então, você percebe que quando você está falando isso, você está falando automaticamente de autoacolhimento. E a gente já chegou à conclusão lá na frente, ou melhor, lá atrás, que acolhimento é uma forma também da gente falar de tomar. Você percebe que quando a gente se acolhe, a gente está se tomando um pouquinho mais. A gente está se aceitando na nossa integralidade, a gente está se amando. Olha como é necessário esse auto-amor. Às vezes essa percepção não vem de lugar nenhum. Não vai vir do seu companheiro, não vai vir dos seus pais, não vai vir dos seus amigos. Ou é você e você, ou é você e você. Eu tinha uma amiga que dizia assim, ela diz assim, quando a gente nasce sozinho. Quando a gente morre sozinho também. Por mais que tenha pessoas à nossa volta. Lembrei que do Lourenço, uma vez ele estava... Lourenço é meu filho, a gente tem 11 anos. Ele, muitos anos atrás, ele estava com medo de ficar sozinho, alguma coisa assim. Eu falei para ele, meu filho,
Você precisa entender que quando a gente nasce sozinho. Quando a gente morre sozinho. Você tem que aprender a ficar sozinho. Ele devia ter uns 8 anos. Aí ele ficou assim meio confuso. Eu falei assim, pensa comigo, quando você nasceu? Você nasceu, você estava com quem? E ele comia mamãe. Enfim, que contar essa história para falar que, beleza, a gente nasceu com a mamãe, tá, mas a mamãe estava no seu próprio sofrimento, na sua própria dor e alegria. Na verdade, a gente nasce sozinho, não tem jeito. E quando a gente vai morrer sozinho também. E em alguns momentos da nossa vida vai estar só a gente também. E o momento que a gente vai estar sozinho é esse momento de ter que, por respeito a nós mesmos, olharmos para tudo que a gente passou, olharmos para tudo que a gente já aprendeu e aí acolher, a gente se acolher, se abraçar, se amar. Que vai ter que vir da gente mesmo, só isso. E aí vem o que eu chamo de propósito, né? Quando eu penso na minha melhor versão, e só para finalizar mesmo esse processo agora, eu tenho batido muito nessa tecla, né, para a gente visualizar a nossa melhor versão. Mas eu acho que nem todo mundo entendeu. Que eu não estou falando de visualizar um outro alguém em quem você vai se tornar. Eu estou falando de visualizar algo que você já é, pelo menos em potencial. É sua melhor versão. Não é uma outra você. Está dentro de você. A sua melhor versão está dentro de você. Então, quando eu falo visualize sua melhor versão, eu não estou falando do futuro. Eu estou falando hoje. A gente só precisa cavucar um pouquinho. Burilar, polir. E aí, nossa melhor versão tem tudo para aparecer. Né? Então, esse auto-amor, para mim, é o propósito da gente se manter nessa jornada. De caiu, levantou, de buscar fazer as coisas, buscar auxílio, buscar técnicas, buscar conhecimento, buscar amigos, para a gente, sempre que vier essa onda e der esse caldo na gente, que a gente ficar tonto, a gente fala, pera, eu tenho algo importante aqui, eu tenho a mim mesma, para a gente conseguir novamente se reerguer. Essa é a minha fala final, Jô. O que você quer acrescentar? Agora ficou difícil. Uma fala bonita dessa. Mas se cobrar menos, sabe? Olhar mais assim, com mais carinho. Saber que... E no seu tempo, né, Jô? E no seu tempo, né? Cada um no seu tempo. Eu vivia vendo essa frase e queria já o resultado. Não. Vamos ver o processo. O processo tem muito a nos ensinar, né? Então é isso, é olhar com mais carinho para a gente mesmo, assim, para cada um. Eu acho que realmente é o que faz a gente sair do movimento que está baixo e só ir. E assim a gente vai vivendo um dia depois do outro, a gente vai se maturando, né? A gente vai amadurecendo naturalmente, desde que a gente não fique olhando para o teto, a gente vai estar ali agindo a nosso favor, por auto-amor, né? E assim a gente consegue encontrar a nossa melhor versão dentro da gente, encontrar e alcançá-la. Essa é a melhor parte. E quando a gente alcança, talvez seja quando a gente consegue atingir o que a gente estava falando ontem, do patamar de estar um pouco mais madura diante da vida, né? Encontrar essa melhor versão dentro da gente e a melhor versão da vida dentro da vida, claro. Bem isso. Então tá bom, Jô. Eu te agradeço, assim, imensamente de você estar aqui. Tenho consciência do desafio que é para você estar aqui comigo falando, não só falando, porque se fosse para falar de fotografia, você dava um show, né? Mas para falar de si mesma, eu sei que o desafio é ainda maior.
Como eu falei lá no começo, eu vou repetir aqui, o meu objetivo com essas lives, e daqui a pouco vai acontecer com mais gente do nosso grupo, é da gente se ligar pela empatia. É a gente olhar que o outro é muito parecido comigo, que eu posso aprender com o outro e que eu posso ensinar o outro sem arrogância nenhuma, só no compartilhamento, né? Então, eu tenho certeza que muita gente que assistiu, que está assistindo e que vem assistir essa live vai se identificar um pouquinho em mim, um pouquinho em você, né? E vai ter gente não como comparação. Até porque nós não alcançamos lugar nenhum ainda. Mas a gente está no caminho. E aí, quem sabe, a gente não seja vista nem como referência, mas como alguém que está do nosso lado, como alguém que está do lado, que pode estar do lado, que um dia vai estar na frente, outro dia vai estar atrás, e aí todo mundo se abraçando e assim a gente vai caminhando para frente. Então, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua disponibilidade, bem grata pela sua coragem de estar aqui, por estar compartilhando isso com a gente, pelo seu carinho, pela sua amorosidade, pela sua transparência nesse momento. Obrigada. Eu que agradeço o convite, Gabi. Foi ótimo. Então tá, cheiro, fica bem.